Estudo sobre, Shalom Hashem, estudo sobre Jeremias capítulo 44. Sobre a questão do profeta Jeremias e a idolatria do povo de Judá. Israel já tinha sido levado cativo e Judá estava nos estertores do exílio. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, em Táfnis, em Nof, na terra de Patos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém, sobre toda a cidade de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso a servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram a sua orelha para se converter da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramou-se, pois, a minha indignação, a minha ira, e acendeu-se na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos, na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinastes, para que a vós mesmos desarragueis, e para que sirvais de maldição de opróbrio entre todas as nações da terra, esquecestes as maldades de vossos pais, as maldades do rei de Judá, a maldade das suas mulheres, as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem no meu estatuto que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu ponho meu rosto contra vós para mal e para desarraigar todo o Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o seu rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor que ao maior, a espada e a fome morrerão, e serão uma execração, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Porque eu visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. Paramos para fazer algumas notas. Repare, Judá estava assolada por causa da idolatria que se praticava em Judá. Repare, a responsabilidade é dos líderes, da liderança de Judá e dos homens que levaram mulheres e crianças e até os bebês a um grande castigo. Portanto, Deus visitou Judá com muita ira, espada, fome e peste, através de Nabucodonosor. E agora a Jeremias estava profetizando em Táfnis, em Enof, e em Patros, em Migdol, no Egito, 4 cidades. Jeremias estava profetizando acerca também da espada, a fome e a peste que cairia sobre esses judeus que tinham se refugiado no Egito, algo que Deus não mandou. Mas Deus tinha mandado que eles fossem para a Babilônia. E aí, a ira de Deus sobre os judeus do Egito seria grande, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente de Judá que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a Deus estranhos, todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Então certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, que manda incenso à rainha dos céus, uma espécie de Nossa Senhora, e oferecendo-lhe libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres, não vimos mal algum.
Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolo para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo, que ele havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto e maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Pois que queimaste incenso, e pois que pecaste contra o Senhor, e não obedeceste a voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste, por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos nossos votos, que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus, de lhe oferecer libações, perfeitamente confirmaste os vossos votos, perfeitamente cumpriste os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada, a fome, até o que cabe de todos. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei Faraó, rei do Egito, na mão de seus inimigos, na mão de que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, que procurava a sua morte. Aqui Jeremias está dizendo: Deus é soberano, é rei dos reis, ele faz como lhe apraz em todas as nações. Judá estava sofrendo pela sua idolatria à rainha do céu. A rainha do céu, a Astarte, Astarote, Isa, Istar e Nossa Senhora, né, num ambiente cristão. Não a rainha do céu. A palavra de Deus é que é Jesus, é que é o Rei, o único Rei, Senhor do céu, com o Pai e o Espírito Santo. Não há outro Senhor no céu e na terra, senão esse único Deus, Jesus. E aqueles que se levantam contra essa palavra de Jeremias, contra as escrituras de Jeremias, vão sofrer a ira, o juízo de Deus. No capítulo 36 nós vemos que o rei foi ler o livro. Capítulo 36 de Jeremias nós temos: então enviou o rei a Jeude, verso 21 do 36 de Jeremias, para que trouxesse o rolo. E Jeude tomou da cama de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. Sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-o o rei com um canivete de escrivão, e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O rei Jeoaquim. E não temeram nem rasgaram seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então veio a Jeremias a palavra, verso 27, então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, lido por Jeude, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Jeoaquim, rei de Judá. E Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: porque escreveste nele, anunciando: certamente virá o rei de Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nelas homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá:
não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado seu cadáver ao calor do dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente e sobre os seus servos a sua iniquidade. Trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo aquele mal que eles tenham falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido as palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jeucal, filho de Selemaias, e a Sofanias, filho de Maaseias, o sacerdote, o profeta Jeremias, para lhe dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Então, aqui, os dois impérios, o império do sul, do Egito, o império do norte, da Babilônia, dos caldeus. A Babilônia era uma colônia dos caldeus que tomou a Babilônia. Tomou o reino dos caldeus. Depois ela será destruída por um reino mais ao norte, chamado reino da Síria. Então, vemos que aquele que despreza a palavra de Deus, aquele que tenta rasgar a palavra de Deus, recebe de Deus a condenação. Não terá uma sepultura nobre. Por isso, Deus, muitas pessoas dizem: esse Deus do Antigo Testamento não é Deus. Mas a responsabilidade sobre as pragas da nação não é de Deus. A responsabilidade sobre o sofrimento da nação é daquela liderança dos homens e das mulheres e do povo da terra. A liderança é o governo, os homens e as mulheres são os eleitores e o povo da terra são os agricultores. Quando essas três camadas estão corrompidas, a ira de Deus cai sobre esse povo em forma de guerras, revoluções, pestes, fomes, e atinge até as crianças. E aí querem botar a culpa em Deus. Não, Deus não queria que acontecesse isso. Mas depois que o povo se rebela, ele, como juiz, ele trabalha entre as nações com a sua espada, com a sua fome, com a sua peste. Ele trabalha para o mal. Já que ele trabalhou para o bem e não quisestes, ele trabalhará para o mal da nação. Assim na vida nossa, pessoal, de cada um será, porque Deus é juiz de toda a terra. E ele usa conforme lhe apraz a justiça. Então, ele diz, Deuteronômio 20, 30, com Israel, ele diz: Então, Moisés, no capítulo 29 do Deuteronômio, ele diz: vós todos estáis hoje perante nosso Senhor, e as cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo o homem de Israel, vosso menino, vossas mulheres, estrangeiros, está o rachador da tua lenha, tirador da água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te afirme, confirme por seu Deus, ele, por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então esse é o conceito do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz ainda que ande conforme ao bem parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Então o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem,
e toda maldição escrita neste livro jazará sobre ele, e o Senhor apagará seu nome de debaixo do céu. Então veja que Jesus, que é Deus, que é Yahvé, tem essa aliança com a humanidade. Se a humanidade não servir aos deuses das nações, não se desviar do Senhor, nosso Deus de Israel, Deus não deixará raiz para essa nação. Porque ele diz, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. Então, ele quer que você produza mel e doce, frutos, né? Mel e leite, não fel e absinto. E se alguma nação produz fel e absinto, diz, terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração, para acrescentar sede à bebedice, produzir fel e absinto, então a ira do Senhor fumegará, e o zelo cairá, e a maldição jazerá, e o Senhor apagará o seu nome e o nome dessa nação de debaixo do céu. Então, não existe modernidade como querem. Aí, alguns partidos no Brasil hoje, que estão no poder, não é? E algumas ministras que estão no poder, querem modernidade, modernizar os costumes em fel e absinto. Com as nossas crianças, nossas mulheres, nossos jovens, não há essa modernidade, não existe. Deus continua sendo Deus de Israel, o Deus do céu e da terra, o Senhor de todas as coisas, e a nação e o indivíduo que produzir fel e absinto, se não for conforme esta palavra do Senhor, no seu coração, será desarraigado da terra, para que a sua raiz não produza fel nem absinto. Ou seja, cairá na ira de Deus, o zelo de Deus jazerá sob a maldição de Deus sobre a terra. Um por cada vez, vai ter que fazer uma fila, uma nação contra a outra, depois a outra contra esta, e assim Deus vai fazendo um juízo sobre a terra. Portanto, arrependamos, buscamos o conserto, cresçamos na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que já pagou nossos pecados, e deixemos esses nossos pecados para trás, em nome de Jesus. Amém.